Pimenta Pod é um oferecimento de Pessoal Saúde, Real Cestas. Eu faço a diferença, adote um cidadão. Mercury Hotel, Ibis Budget, Xi Filmes, Dr. Amaury Mendes, Notícias Municipais, Aventuração, Pimenta News Press. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais um Pimenta Pod falando sobre empreendedorismo social. E eu tenho aqui uma grande amiga que começou um trabalho de protagonismo das mulheres. Eu fui testemunha do comecinho dela num evento lá no bairro Alvarenga com meia dúzia de barraquinhas de artesanato e hoje ela organiza esses eventos em toda a nossa cidade aqui das batatas, né? São Bernardo do Campo. Tati Silva, até que enfim você resolveu achar um horário na sua agenda super lotado. Eu fico feliz de você estar aqui, viu? Eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço muito o convite e estou sempre à disposição de você, Sério? sabe disso, claro. Agora que um amigo nosso em comum puxou sua orelha e falou, vai lá no podcast do Pimenta, porque antes você não vinha. Então, você tá muito narizinho ai, que empinado, horror. hein? Cuidado, Mentira, hein? não fala assim, não é. Sempre estive à disposição e sempre vou estar à sua disposição, Sei, porque você é um eu tô amigo brincando. muito querido. Mas eu também tenho uma admiração por você, por conta da luta que você tem tido em relação ao artesanato aqui em São Bernardo com as mulheres. Eu sei que tem outros coletivos Sim. que não têm nenhuma importância menor nem maior, porque Claro. eu vejo que todas vocês buscam uma coisa: protagonismo feminino no empreendedorismo. Isso é Perfeito. válido, é muito bacana. Cada uma de vocês tem os seus caminhos diferentes, mas essa vocação de vocês de tirar a mulher do ostracismo é fora de série. Sim. Então eu queria começar te perguntando o seguinte: o que é o Instituto Conecta? Ah, que legal. O Instituto Conecta, ele é responsável por fomentar o empreendedorismo na cidade e região. Ele é responsável por abrir portas, sejam elas da prefeitura, que são públicas ou privadas. Então, nós somos responsáveis por dar oportunidades, inserir as pessoas que querem, que estão dispostas, em locais onde ela pode exercer o direito de empreender. E por que, é uma pergunta talvez até trivial, mas por que mulheres? Quando você poderia, de repente, atuar em outras áreas, em outros setores, você percebeu algo que poderia ser feito para as mulheres e falou assim, não, é aqui onde eu vou? Na verdade, assim, quando nós falamos de empreendedorismo para mulheres, é um cenário orgânico. Por quê? O empreendedorismo para o homem, ele está muito bem estruturado. Porque nós, mulheres, estamos estruturando para vocês. As famílias são geridas por mulheres e vocês têm esse cenário de proteção. Então, para o homem é mais tranquilo o empreendedorismo. E famílias, muitas dessas, onde a mulher é a protagonista. É a que exatamente. Mantém o lar, não é isso? Na verdade, nós estamos enfrentando, Pedro, um cenário muito diferente na sociedade. A formação da família não é a mesma. E eu acho que isso tem acontecido. Então, as estatísticas mostram que as mulheres são as chefes de família. O IBGE Exatamente. publicou recentemente que houve um salto extraordinário das mulheres como a mantenedora do lar. E como que isso acontece? Porque as mulheres têm o papel dela dentro da família, mas ela assumiu mais responsabilidade. Sim. E quando nós falamos de empreendedorismo feminino, nós estamos falando de uma pauta social, que é a questão da mulher dentro do lar. Então, o Conecta, ele, ao contrário do que todo mundo pensa, ele não é um projeto para as mulheres, ele é um projeto para o empreendedorismo. Mas nós precisamos entender organicamente como tratar o empreendedorismo. Então, não dá para que a gente, quando se fala de social, não dá para a gente falar de empreendedorismo numa cidade
cuja estatística é gigantesca de mulheres promovendo lares, responsável por filhos. Então, assim, e é uma pauta também de políticas públicas para que a gente construa condições onde as mulheres consigam empreender. Porque como que nós vamos falar de uma dedicação empreendedora para uma mulher que tem uma criança de 2 anos, Sim. de meses, ou que tem 4, 5 filhos? Então, a sociedade ela não está pronta para inserir essa mulher nem no mercado de trabalho e muito menos no empreendedorismo. Então, por isso que é pouco falado a questão aí de auxílio para os homens, e nós somos contra também. Porém, e achamos que quando o homem está inserido nesse núcleo, ele nos ajuda a ser mais práticas, mais objetivas. Então, o Conecta, ele promove esse espaço onde as coisas acontecem de forma conjunta. Então, é muito livre. Nós acreditamos nessa conexão, entendeu? Eu lembro de uma conversa com você há alguns anos, bem no começo de toda essa sua aventura, né? E eu vejo, inclusive, aqui é um comentário pessoal, o seu amadurecimento como presidente, estar à frente, porque você vestiu literalmente a camisa. Sim. E acabou chamando essa responsabilidade. Eu vejo um amadurecimento na sua fala, no seu pensar, no seu agir, nas cidades. Hoje, você é uma referência no ABC. Ai, que bacana. Não é só em São Bernardo, porque Muito eu converso obrigada. com jornalistas, eu estou envolvido, inserido em outros movimentos empresariais e sempre, de uma forma ou de outra, o seu nome é mencionado, pelo que você está fazendo aqui na cidade. Mas fala para mim um pouquinho, antes da gente poder avançar um pouco, como é que nasceu essa ideia? O que você estava fazendo? Você estava brisando? Você estava tomando uma Coca-Cola? Estava jogando bola com seu filho e falou assim, pô, não tenho nada mais interessante para fazer, eu vou ajudar a mulherada. Muito bom. É um cenário maravilhoso esse, não? Não. Na verdade, assim, eu sou uma mulher de 42 anos e eu sou mãe solo, desde sempre, né? Desde quando eu estava grávida. E, na verdade, a sobrevivência da minha família sempre foi um desafio muito grande. Então, eu nunca tive esse cenário, não. Então... Gostou, né? Eu amei. No mundo surreal, isso seria... Nossa, e por um momento eu me coloquei nesse cenário e eu me senti bem, muito bem, muito bem. É confortável. Mas nesse momento, né, e eu tenho um problema, eu sou deficiente físico, pouco eu falo sobre isso, até porque eu não gosto muito de mencionar isso, mas eu trabalhava no CLT, né? E eu fui afastada do trabalho por conta desse problema. Eu descobri essa deficiência degenerativa e eu fiquei sem trabalho. E aí eu fui cair no INSS e fiquei sem receber chão, também, né? porque é um absurdo, né, a maneira que as coisas acontecem nesse cenário. Então eu fui procurar algo. Eu tive ajuda de amigos empresários que eu já conhecia. Então eu nunca de fato dependi das ferramentas que o município oferece, como o Sebrae. Então, eu fui assessorada por pessoas que já estavam no mercado. Então, eu comecei a empreender, primeiro com alimentos, e aí eu vi que não era minha área, não era, e eu fui fazer artesanato. Só que eu já fui para o e-commerce, eu já criei uma loja. Então, no meu bairro, que era o Parque Imigrantes, e era um bairro mais afastado, né? Bairro periférico, as pessoas começavam a me procurar, Pedro, perguntando como que eu fazia as fotos, como que era para fazer o cadastro na plataforma. Isso há alguns anos, antes da pandemia? 2000 e isso, muito antes da pandemia, muito antes. E você pensa como você já tinha essa mentalidade empreendedora, porque antes da facilidade, hoje, você já estava um passo à frente das outras pessoas. Sim, mas acreditei também muito nas pessoas que estavam ao meu redor, né? Porque eu ouvi muito, né? Então, eu fui e deu muito certo, eu consegui, de repente, restabelecer a dignidade da minha casa diante desse trabalho, né? Então, eu fui caminhando entre a questão da saúde e a questão do empreendedorismo. E eu recebi muitos pedidos, assim, me ensina a fazer isso. Eu, de fato, não tinha tempo para isso, né? Ainda não tenho.
Mas Agora, o que eu empresária fiz? bem-sucedida. Ah, mais ou né? menos. Requisitada Não. em todas as discussões de política pública. Que tempo que você vai ter? Você tem tempo pro seu filho, pelo menos? Mas, ó, é uma questão também. Eu né? vi outro dia ele reclamando, hein? Ele reclama, Eu vi outro dia ele reclamando. É Cuidado, verdade, hein? é verdade. E o que houve? Eu fiz um grupo no WhatsApp. Falei, ó, vamos colocar essa galera aí, eu vou pegar as mesmas dicas que eu pego e coloco lá. Só que aí, como a minha casa era muito acessível, que é um bairro, né, onde as pessoas têm acesso às outras pessoas, eu comecei a receber essas pessoas na minha casa. E eu fui ouvindo as histórias dela. Eu falei, ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir porque tem que ter uma intimidade com a internet para você ter um e-commerce. Tem que ter uma intimidade também com números. Não vai, ela não vai conseguir, ela tem que ir lá no... Então, assim, eu vi vários casos, eu comecei a entender que aquilo eu não sabia. Hoje eu sei que isso é uma questão de políticas públicas e é uma questão social. Porque a pessoa que, de repente, não tá com 5 filhos e, de repente, não tem o colegial completo. Então, a gente se depara com várias questões e que não é empreendedora, é social. Então, como que nós vamos falar de empreendedorismo? Como que nós vamos indicar uma plataforma de e-commerce para uma pessoa que está sofrendo violência doméstica? Não vai funcionar. Eu acho que o interessante de todos esses movimentos, esses coletivos, como vocês estão chamando, é devolver uma dignidade para as mulheres que estão abandonadas nos próprios lares. Sim. Né? Eu lembro de outras conversas que eu tive com você e com outras presidentes de outros coletivos femininos, de que o trabalho, às vezes, era muito mais focado na questão de trazer essas mulheres para uma vida diferente do que ficar milionária. Sim. Né? Não que isso não possa Pode acontecer. Mas eu vejo que esse resgate que vocês fazem, e aí eu incluo todos os coletivos, é o trabalho mais importante de vocês. Eu acho. Porque muitas vezes a pessoa vai e se qualifica, faz os cursos, que eu vejo vocês lá no WhatsApp, lá tal, que eu tô lá no WhatsApp, você ainda não me tirou, não sei porquê, mas tudo bem. Né? Vamos fazer curso, vamos fazer. E você pega no pé da galera, hein? Você é uma presida, ó... 6 horas da manhã. Jesus, Maria e José, meu, essa mulher eu vou te falar, cara. Não tem hora, 11 horas eu tô ali. Mas eu vejo com satisfação, porque eu gosto de pessoas que provocam outras pessoas, Sim. mas provocam no sentido de tirar o melhor. Da zona de conforto. Nós falamos recentemente aqui com a Monique Agnes. Eu não conheço. Lógico que vocês conhecem, menina. Ela estava lá no evento do Adote o Cidadão, a palestrante. Sim, maravilhosa, de amarelo, nunca mais vou esquecer. Nós tivemos ela aqui. Quando passar o episódio, você faz favor de assistir. Que linda. E ela falou essa questão aí, sabe? Sim. Dessa provocação benéfica. Sim. E é isso que vocês fazem lá. Sim. Então, quando a gente olha o começo da sua história até onde você chegou hoje, é uma provocação atrás da outra. É verdade. Né? Nesse sentido positivo. E aí, quais são as lições que você tem tirado disso? Até porque algumas pessoas abriram portas para vocês. Né? Eu posso citar aqui algumas pessoas, como o vereador Danilo Silva. Lima, o Danilo Lima. O Zaqueu. Né? Apesar de vez em quando vocês terem uma tretinha, mas ele ajudou bastante. E outras pessoas. Quem mais ajudou você a chegar nesse patamar do Instituto Conecta? Olha, eu gosto muito de falar sobre quem ajudou, porque eu acho que ninguém faz nada sozinho. É gratidão. E eu penso que essas pessoas têm um papel tão importante, que é maior até do que o nosso. Porque nós temos a ousadia. Mas quem vai lá e abre a porta é de fato quem tem o mérito, na minha opinião. Então o Danilo Lima, ele tem um papel muito importante em tudo isso.
Ele foi uma pessoa que acreditou quando nenhuma outra acreditou. E a função dele dentro desse cenário político, dentro desse cenário público, ela não era quem deveria ter me apoiado. Era outra secretaria, era outro cenário. Então, quando eu cheguei e coloquei na mesa dele, olha, eu tenho essa demanda e eu não sei o que fazer. E ele pegou na nossa mão e falou assim, tá bom, vamos construir juntos. E foi isso que nós fizemos. Nós construímos juntos todos os passos que nós demos. Até hoje, de fato, uma construção junto. Então, eu gosto muito de falar sobre o Danilo em relação a esse cenário, a essa construção, porque, é claro, nós temos o nosso mérito, né, de trazer, de abrir portas, que nem nós fizemos no último dia 25, a comemoração do Dia Mundial do Empreendedorismo. E nós reunimos alguns números, desde quando iniciamos, e deu mais de 8 mil conexões diretas. Indiretas é incalculável. Então, o que eu penso? Eu só tenho a agradecer, de fato, pelo Danilo ter colocado a energia dele, né, e o nome dele em confiança com o nosso trabalho, a nossa causa, e eu respeito muito isso, tenho muita responsabilidade sobre isso. O Zaqueu, ele veio com a questão da capacitação, que ainda é uma dor nossa, né? Segura um pouquinho aí para falar do Zaqueu e da capacitação, porque a gente vai dar só uma paradinha assim, bem pequenininha. Prestigiem aí os nossos patrocinadores e já já a gente volta. Imagine um plano de saúde prático e todo digital, que coloca você como prioridade. Um modelo rápido, sem burocracia e acessível para a sua empresa. Acesse nosso site e saiba mais. Pessoal Saúde, sua saúde do seu jeito. Seja bem-vindo à Real Cestas, a empresa que se dedica a fornecer soluções em cestas básicas de alta qualidade e com preços acessíveis. Nosso compromisso é oferecer alimentos e produtos essenciais. Entendemos a importância de uma alimentação saudável e equilibrada para o bem-estar de todos. Buscamos constantemente minimizar nosso impacto ambiental e contribuir para a comunidade. Trabalhamos com fornecedores locais, valorizando a economia regional, e estamos engajados em projetos sociais que visam auxiliar aqueles que mais precisam. Estamos aqui para ajudá-lo a garantir que sua família tenha acesso a alimentos de qualidade, promovendo uma alimentação saudável e contribuindo para uma vida melhor. E aí, você precisa gravar conteúdo dentro da sua empresa, mas está com receio do custo ou da complexidade? A sua procura acabou. Levamos até você uma estrutura completa para gravação de podcasts e vídeos curtos, com qualidade de estúdio e equipe enxuta. Você traz a pauta e o ambiente, e a gente cuida de tudo: a luz, o som, as câmeras, a gravação e a entrega final. É uma solução prática para quem busca agilidade sem abrir mão da qualidade. Ideal para entrevistas com especialistas, conteúdos de redes sociais, séries internas ou gravações institucionais. Com a gente, o custo é justo e o benefício é alto. Você não precisa montar a estrutura fixa, nem contratar múltiplos fornecedores. Entregamos o resultado final equiparado ao que grandes empresas já estão fazendo, com assertividade e no formato certo para o que você precisa. Mais que praticidade, a sua marca ganha credibilidade com uma produção de qualidade. Se sua equipe de marketing está buscando uma forma de tirar projetos do papel, essa é a oportunidade. O que você procura está mais perto e mais simples do que imagina. Me chama aqui e eu te mostro o formato ideal para a sua empresa. Voltando dos nossos comerciais, quem mais te ajudou, assim, foi fundamental para o Instituto Conecta chegar onde está? E aí depois eu vou te perguntar como é que tem sido essa luta de vocês. Eu acho que uma das coisas que nós temos que falar muito mesmo é da confiança dessas pessoas que estão ali. Usando até, né, esses acessos do Instituto, dos lugares onde a gente conquistou. Então, as empreendedoras, às vezes, vêm sem muita informação e elas confiam. E eu acho isso incrível, porque eu acho que elas confiam em algo que elas mesmas, né, estão produzindo. Então, eu penso assim, como nós estávamos falando da Secretaria de Desenvolvimento, a capacitação ainda é um desafio muito grande para a gente. Porque não dá para a gente falar de capacitação sem a adaptação à realidade dessas pessoas. Sim. Não dá para eu pegar e fazer uma sala de aula, Pedro, às 10 da manhã, no centro de São Bernardo,
lá no Parque Imigrantes e pedir para o pessoal vir aqui. Não dá para que a gente não entenda e reestruture essa realidade de uma forma onde todos podem ter acesso. Então, quando facilitar, né? Criar formas. Entender. O seu discurso é interessante, porque nós trouxemos aqui recentemente o Marcão da CUFA, aqui de sim. São Bernardo. E ele falou uma coisa bem interessante que eu parei e pensei. Se os ministros que estão lá em cima tivessem uma noção maior do dinheiro brasileiro, eles pegariam essas donas de casa que recebem um salário mínimo e pagam aluguel, faz a despesa da casa, usa no transporte, etc, etc. Porque, às vezes, os políticos estão fora da realidade. Sim. E o que você está falando vem de encontro a isso. Por Sim. quê? Como é que você vai pegar uma pessoa que está nos lugares mais afastados aqui do centro para trazer para fazer um curso aqui? Não dá. Só Não se dá. for para querer tirar foto, né? Que é o que uma boa parte deles querem fazer. Vamos tirar uma foto legal aqui no nosso local e tal. Não, tem que dar as formas e os meios da qualificação Sim. e nas periferias. E nos lugares. Entender que nem, por exemplo, como que você vai colocar uma mãe com crianças de várias idades dentro de uma sala de aula 4 horas? E onde vai ficar essa criança? Como que vai ser isso? Ela não vai fazer. Ela vai ver vídeos no YouTube que não vão, de fato, mostrar para ela a realidade. Às vezes são muito bons, mas ela não vai ter aquilo, ela não vai conseguir desenvolver aquilo. E outra coisa muito importante, já que a gente está falando sobre capacitação, é que o Conecta entende que a capacitação é muito importante, mas o pós também é. Então, nós orientamos, nós Tem temos... que dar continuidade, né? Na verdade, precisa de um acompanhamento, sabe, Pedro? Não dá para você dar um diploma para uma pessoa na área do empreendedorismo competitivo, como é o mercado. A inovação, a tecnologia, ela é absurda, tem coisa nova toda hora. Nós da comunicação também É um temos esses absurdo, problemas. toda hora tem coisa nova. Agora tem a inteligência artificial. Então, você imagina... Essa é uma amiga que você pode fazer amizade, Exatamente. viu? Faça amizade com ela. Exatamente. Porque essa inteligência artificial, cara, ela conta todos os babados. Você não tem nem noção. E é o futuro. Então, como que você dá um diploma para uma pessoa e solta ela e vai lá, vai viver, vai produzir seu resultado? Não é bem assim. Nós precisamos entender que principalmente as mulheres, mães de família, chefes de lares, como você disse, a estatística está aí, não dá para soltar elas lá. Fala, olha, produza o seu resultado, você é guerreira. Eu não gosto desse termo, mulher guerreira, eu não acho que isso é legal. Mas eu vejo que isso é muito usado, né? A mulher consegue, a mulher vai... Não, não é bem assim. Ela não é que ela consegue. E esse aprendizado todo, Tati, te trouxe até aqui. E como é que você tem usado esse aprendizado na administração do Instituto? Quais são as ações práticas que vocês têm feito para ajudar a mulher empreendedora? Olha, hoje nós temos um alcance muito grande na cidade e nós promovemos lugares onde ela pode exercer o direito de empreender. Mas a nossa maior bandeira hoje é estar, sim, no cenário público para trazer políticas públicas para que as coisas de fato aconteçam. Virem lei, né? Virem lei. Porque quando vira lei, acabou o problema. Acabou o problema. Tem que cumprir e Tem pronto. que cumprir e acabou. Então, assim, independente do Conecta estando aqui ou outro estando aqui, é lei e acabou. Então, nós entendemos que a inovação, as oportunidades vão sair dali, daquele cenário da prefeitura. E é importante esse cenário para que a gente construa isso juntos. Então, a nossa esperança é essa. Hoje, o Conecta, ele promove as pessoas, colocam elas e deixam muito elas à vontade para produzir o próprio resultado, mas isso ainda não é o suficiente para a gente. Nós queremos mais. Nós queremos, assim, contamos com pessoas que já estão, que vão vir para nos ajudar a produzir mais resultado e, de fato, conseguir coisas assertivas, né? Para que a gente construa, de fato, uma sociedade melhor. Eu tenho, você ainda não me tirou do grupo de WhatsApp, né, de vocês. Não vou tirar. Eu acompanho ali as aventuras pela cidade da batata.
E eu vejo que vocês são bem ativas, né? Vocês estão ali na Praça da Matriz, no Centro de São Bernardo, sim. na Câmara, no Sim. Rude Ramos. Na Câmara de Como Cultura. como é que você administra? Ah, Porque loucura. colocar um monte de... Um monte não é... não estou aqui zoando. Mas colocar um monte de mulher junto... Você mesmo uma vez já me falou isso, que olha... Eu tô medicada. Ah, é? Né? É bem isso. É bem isso, né? Mas é um prazer. Na verdade, eu acho maravilhoso. É um prazer depois que você mata quantas? Não, eu não mato. É o contrário, elas que me matam. Porque vira uma loucura. De fato, assim, eu não consigo definir para você. Mas, assim, é legal por conta da dinâmica, né? Elas, divertido, né? É loucura. Então, assim, que nem esse final de semana, nós vamos estar em 3 lugares. Agora? 3 lugares diferentes no mesmo dia. Como vai acontecer? Não sabe. Deus é que sabe, Deus, entendeu? Mas vai acontecer. Ah. E ele vai acontecer da melhor forma, porque como eu disse para você, não é só o meu querer, é o delas. Então elas, de repente, precisam de direção só. Então acontece. Poderia ser melhor? Claro que sim, nós estamos em construção diária. Não dá. Né? Tudo que envolve mais pessoas, eu penso ali naquele grupo de vocês como num condomínio, por exemplo. Verdade. Numa reunião. Tem aquela que reclama e não faz nada, tem aquela que só sabe botar defeito, Exatamente. Tem aquela, pô, vamos. Aí no dia, não, eu tô com dor. Outra, não vem, eu não quero mais, sabe? É bem isso. Mas o que move a Tati Silva, presidente do Instituto Conecta, a levar isso adiante? Olha, até hoje, é que todo mundo acha que eu tenho um retorno financeiro. Não tenho. De fato, voluntário, tá? Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito também na questão espiritual. E eu acredito na diferença na vida das pessoas. Quando eu estava na situação de totalmente desmotivada, descobri uma doença que não tinha cura, que eu tinha um tempo para ficar na cadeira de rodas, eu fiquei muito desmotivada. E eu encontrei pessoas que pegaram na minha mão e que às vezes a pessoa fala assim, ela não quer. Não é bem assim, às vezes ela não sabe. Ela não sabe que é possível aquilo. Então, foi o meu caso. Eu não sabia. Você sabe que você está deixando uma lição de vida aqui, né? Claro que porque assim, eu não sabia que eu de fato não sabia que existia o empreendedorismo que ia eu fiquei encantada, Pedro, quando eu fui no Brás. Eu não sabia que existia aquilo. Então, quando eu vi, assim, aquele monte de gente... Aquela coisa... E pessoas, assim, negociando tudo junto, eu falei, meu Deus, eu fiquei encantada. Então, foi um universo, eu costumo dizer que o empreendedorismo, ele é a janela para o mundo. E ele te abre portas, assim, que às vezes nem é no empreendedorismo. Porque hoje eu não sou mais uma artesã. Eu não posso dizer mais que eu sou uma empreendedora, eu sou empreendedora social. Sim. E o Veiga me ajudou a identificar isso, porque nem eu sabia de fato o que eu estava fazendo, mas não tem isso mais, eu não consigo mais, não tem volta, né? Não tem, eu não vou saber falar, mas tem um dizer que fala assim, eu queimei o barco, não tenho como voltar para casa, não tem. Então, eu acho que o empreendedorismo para a mulher, ele dá outros rumos, ele abre uma caixinha que de repente estava fechada, porque você está condicionada a uma realidade. E foi o meu caso, e eu acredito muito nisso. Então, às vezes, o óbvio, que você fala assim, poxa, mas tem ali o Sebrae, por que ela não foi atrás? Tem ali um curso não sei na onde, no Senai, no Senac, de panificação, por que ela não foi? Ela não sabia. Se você fala... É simples, se a pessoa tem garra, ela vai. Eu não sabia. Eu não sabia que existia o e-commerce, eu não sabia nada disso. E eu tive pessoas que me dedicaram tempo e paciência para falar para mim, olha, tem isso aqui, será que não é legal? E eu acredito muito nisso. Eu acredito que se você desprender um pouquinho da sua vida, é pouco, não é muito, sabe, Pedro? E falar com a outra pessoa e entender... acolher. De repente você muda toda uma história, toda uma geração. A vida, ela tem sido tão conturbada, tantas mudanças de valores, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e poucas
disponibilizando para ajudar o próximo. Sim. Eu quero agradecer imensamente a sua participação, tá? Você deixou uma lição de vida aqui, que vai se Obrigada. perpetuar, né? Que o YouTube fica aí para sempre. E que as pessoas possam assistir diante desse seu quadro, né? Desse problema físico, você estar aí, batalhando, incentivando, motivando, mesmo que de vez em quando dá vontade de enforcar algumas, né? Eu Mas tenho. isso faz parte. É. Como que a mulher que não está no Conecta é empreendedora e quer participar, o que ela precisa fazer? Qual o endereço, onde que ela tem que te achar? É muito simples, nós não somos burocráticos. Nós temos aí o nosso grupo no WhatsApp, que é um grupo massivão mesmo, e nós colocamos várias informações. E temos o nosso Instagram, que é @Instituto Conecta SBC. E é simples, gente, não tem muito. Eu acho que as pessoas que querem entrar, elas precisam estar dispostas a ser protagonistas da própria história. Então lá não vai ter assim, uma cartilha aonde seta vermelha para cá, não. Você precisa estar centrado no que você quer para você. Então as mulheres que chegam até nós, homens também, é aberto, nós não fazemos distinção. Pelo contrário, nós precisamos de ajuda. Todas as pessoas que vêm, eu sempre falo, olha, nós precisamos de ajuda e você vai contribuir com o seu negócio, com o seu entendimento, com a sua experiência. Então é isso, é um grupo que nós estamos mudando um pouquinho, né, essa coisa do empreendedorismo para vamos nos ajudar. Então, que nem a Câmara Municipal, nós fazemos exposições mensais, vai fazer 4 anos, todos os meses. E a Câmara, para a gente, é uma conquista muito importante, que é um cenário que nós promovemos aí com toda a movimentação, né, de leis, organização, tudo dentro da lei, as vendas, sim, pontuais naqueles 3 dias, mas nós fazemos muito mais que isso, nós promovemos pessoas, ideais, fazemos conexões que às vezes vão dar, às vezes não é ali que você vai conseguir o seu resultado. É uma conexão que você faz com a vizinha e que você se descobre. Com outra Então, empresa, várias por aí vai. possibilidades. Você tem que estar aberto. Você tem que chegar lá e estar aberto para isso e se permitir. Qual o endereço? Vocês têm um Instagram, site? Passa aí o endereço pra gente, telefone. @Instituto Conecta SBC e o telefone é 11 98314 9214. É o meu, você vai ver a minha foto lá. Então é bem tranquilo, não tem nada de, ai meu Deus, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Legal, Tati. Entendeu? Muito obrigado mais Obrigada uma a vez você. e espero trazê-la numa outra oportunidade aqui, tá bom? Conta comigo, foi Legal. muito bom. Legal. Pessoal, obrigado por acompanhar a gente até aqui. Ativa o sininho para receber as novidades de 2026. Tem muita coisa legal chegando, prêmios, cursos. A gente vai sortear bastante coisa aqui legal. Quem sabe o pessoal lá do Instituto Conecta não manda para a gente alguns artesanatos para a gente sortear para vocês, né? Sim, com todo prazer. E acompanhe a gente também lá no Instagram, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se assim Ele nos permitir. Até mais.